Como é que mano? Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso One on One Podcast. Hoje nós vamos falar sobre carreira, transição de carreira e, acima de tudo, como é que alguém consegue entrar num banco, mano? Como é que é trabalhar num banco? E, além disso, vamos falar como é que o nosso convidado teve essa transição um tanto quanto brusca da sua carreira, saindo de desenvolvedor web para um UI designer num dos maiores bancos de Angola. Está aqui comigo o Arqueu Nunes, o nosso convidado para esse podcast, mano. Seja muito bem-vindo ao One on One. Como é que você está? Sauda aí a galera, vai lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo. Estou muito bem. Espero que estejam bem do vosso lado. É só maravilha, tudo bem. Beleza. E para começar já a nossa conversa aqui, vamos começar com as coisas mais básicas, né? Quem é o Arqueu Nunes? Primeiramente, como é que você entrou para o mundo de tecnologia? Assim, antes de falarmos dessa tua transição. Bora lá. Sou Arqueu Nunes Dias Gonçalves, tenho 26 anos. Primeiramente, eu nunca pensei em... Tu já é casado? Não. Mas tenho um noivo. Isso é bom. Ela sabe quem é, tem uma noiva. Primeiramente, eu entrei... Nunca pensei no mundo das tecnologias. Eu sempre pensei em fazer petróleo. Quando eu tinha 14 anos, o meu desejo era estudar no SUMB, fazer petróleo no SUMB. Mas aí, os meus pais viram que eu era muito pequeno, só tinha 14 anos, então optaram por me matricular no Macarenco. Posto lá, meu nome veio na lista de técnico de informática, não no curso que eu queria, petroquímica. Então daí eu vi, vou só fazer informática. Posto aí na 11ª classe, eu tive um professor, meio que, às vezes era tipo um puxa-sacos, alguém assim, chato, mas ele me dava muito incentivo para estudar programação. Tive na 11ª que é o Edson Vegas, depois tive na 12ª que foi o Lucas Pazito, era alguém que também estava em cima de nós, nos estimulava a estudar programação, e daí eu fui tendo um gosto por programação, com um colega que era o Ariclene, estudava em programação e tal. O Lucas Pazito tinha alguns projetos que nós fazíamos, me lembro até um projeto que nós fizemos que não conseguimos, e defender que era o jogo de Tetris e tal. Depois passou, posto na universidade, eu deixei aquele gosto por programação. Tanto mais que eu, durante a minha carreira acadêmica, um percurso acadêmico, eu fui estudando várias coisas. Na universidade, depois eu tentei migrar para o mundo de redes, eu tenho uns 4 módulos de CCNA, só não cheguei a fazer a certificação. Estudei redes de programação, redes de computadores, estudei programação também na universidade, cheguei a fazer C# e tal. Depois é quando, no decorrer do percurso acadêmico, me é feita uma proposta para estagiar numa empresa como programador ou desenvolvedor web. Mas calma aí, você tinha a ideia de fazer petróleos, isso, né? Sim. E você não fez, por quê? Por causa do incentivo das outras pessoas, que você deveria fazer tecnologia, essa coisa toda? Primeiro é que eu sempre... Tem um ditado que dizem que pobre não escolhe curso. Tentar dizer pobre... Verdade. Eu queria fazer petróleo, mas no Macarenco, meu nome saiu na lista de informática. Então, o que você acha? Isso é o karma? Isso é o destino? Não era para você estar ali? Como é que você se sentiu quando houve essa transição? Tipo, você queria fazer uma coisa, depois não aconteceu essa coisa. Achou, não, vou só fazer, não vou fazer? E a princípio era só vou só fazer, tanto mais que eu fiz a 10ª classe, aprovei na 11ª, depois os meus pais me falam, não, já tem uma vaga para fazer petroquímica. Eu disse, recua, mas voltamos a fazer a 10ª. Eu disse, não, vou só continuar. Fiz o ensino médio de informática na universidade, até me deram uma opção de trocar, mas eu pensei, não, vou continuar só já com informática. E eu continuei, tanto mais que eu tenho um padrinho também é informático, ele até me dava livros e tal, ele é quem me incentivava, ele como é técnico de redes, Sim. Ele é quem me incentivou, me pagou os meus módulos de redes, de CCNA, no ITEL e tal, e eu fui fazendo os módulos de redes, e eu depois estava mais voltado no mundo de redes. Eu imagino que na posição que você está agora, que você já vai nos contar, não houve arrependimento até agora, né? Não se arrepende de ter essa mudança? Não teve, porque depois, quando eu estava meio perdido, estudava várias coisas ao mesmo tempo. Estudava programação, estudava redes, estudava analista de sistema, estudava modelagem de sistema, tanto tudo, eram muitas coisas. Vamos chegar nesse ponto onde alguém estuda um monte de coisas, mas você estava a falar sobre estagiar numa empresa. Sim. Não fala o nome da empresa, por favor. Olha lá, mas como é que foi entrar nessa empresa? Fala um bocadinho sobre essa... Entrou como programador, né? Entrou como desenvolvedor web. Desenvolvedor web. Sim. Ficou quanto tempo lá? Fiz 2 anos, quase 3 anos na empresa. Quase. Você conseguiu ser efetivado ou aquilo só estágio? Aquilo foi uma luta, foi uma... Eu entrei, eu fiz 6 meses
de estágio sem remuneração nessa empresa. Eram 6 meses duros. Eu posso dizer que eu conheci uma pessoa que sempre que eu posso dizer tipo da minha vida profissional no mercado de trabalho e não citar o nome dele, acho que não sei se eu estaria a ser um pouco ingrato. São 2 pessoas que eu encontrei. Não sei se posso mencionar aqui o nome dessas À vontade, vai lá. É bom. A primeira pessoa é Aniceto de Carvalho. Aniceto, mano, um rala para você. Depois Parabéns, é mano. Domingos Amandio Neto. E aí, Domingos? Eu quando estava, era só tudo acadêmico. Era só estudar. Eu não sabia o que era estar no mercado de trabalho. Postular, primeiro o contato que eu tive, eles pegaram-me e lapidaram até como responder e-mail, como conversar com um cliente e tudo. Não sabia o que é um e-mail corporativo. Estava afastado do mercado profissional. Sim. Postular, eles pegaram, me lapidaram. E eu já encontrei alguém que ele é super fera no que faz. Então, calma aí. Você fez 6 meses de estágio sem remuneração. Sim. Quem pagava o transporte? Só por curiosidade. Tudo, não. Você? Sim, tem a gosto, É guerreiro. tem a vontade de aprender. Não, isso é bom. Depois de 6 meses, você foi efetivado lá na empresa? Sim. Foi efetivado lá na Fui empresa? efetivado, fiquei a trabalhar lá, foi me dado mais responsabilidades, passei a gerir grandes projetos de uma das maiores empresas daqui de Angola, já fui gestor daquele projeto de Angola e Moçambique, foi me dando grandes responsabilidades que eu vi, que eu tinha que pegar, tinha que abraçar essa responsabilidade, e eu fui fazendo as coisas. Tanto mais que com o team leader que eu tinha, que já falei que era o Domingos, era alguém que muitas das vezes ele já puxou por mim a falar, faz isso, faz aquilo. Muitas das coisas que ele falavam e foram tipo uma grande bênção. Na universidade nós tivemos uma disciplina que era a produção de conteúdos multimédia. Aquela disciplina era mais tipo meio que introdução, todos os aplicativos da Adobe. Lá nós trabalhamos com Audition, Illustrator, Design, tudo, mas aquilo era só uma espécie de introdução, Adobe XD. Eu sabia, já tinha noção de tudo o que se fazia. Sabia que o InDesign faz isso, o Audition faz isso, o Adobe XD faz isso, mas não sabia mexer na íntegra com tudo. Mas quando eu entro lá na empresa, o meu time líder era alguém, ele é fascinado pelos aplicativos da Adobe. Ele é fascinado, ele mesmo. Tanto mais quando eu chego lá, ele depois chegou um tempo e me falou aqui, vamos ter que fazer 2 coisas, não vai ser só fazer website, mas vamos ter também que a mexer com os aplicativos da Adobe. Mas calma aí, quando você... primeira pergunta, você quando foi efetivado, né, como desenvolvedor web, imagino para quem seja desenvolvedor seria interessante saber quais tecnologias usava. E a segunda pergunta é, você iniciou a trabalhar com uma certa função específica lá na empresa e depois você foi chamado para cobrir outras áreas. Sentiu-se explorado? Você disse sim, disse não? Como é que foi isso aí? Sim, eu na minha vida profissional eu nunca nego um desafio. Sempre. Estou sempre disposto a desafio. Nunca nego um desafio. Estou sempre disposto a desafio. Tanto mais que eu não sabia da gestão de projetos. Quando eu fui, me foi feita a proposta para abraçar aquele desafio e eu aceitei. Quais tecnologias usava como desenvolvedor web? Lá nós usamos um framework que é o WordPress. WordPress? Sim. Ah, beleza. Eu desenvolvo website com WordPress sempre. Então, fora WordPress, utilizava alguma linguagem de programação Sim, específica? HTML, CSS. E JavaScript também? JavaScript usávamos também, para fazer algumas beleza. coisas assim. E quando você foi chamado para cobrir outras áreas fora do desenvolvimento web, o salário aumentou? Só por curiosidade, o pagamento aumentou, o cachê ficou mais grande? Sim, tem sempre aquele incentivo que depois fui gestor de projeto, técnico do web marketing, trabalhar com marketing, tudo mais, gerir certas coisas, aquilo fui sempre abraçando grandes desafios. E todo o tempo que estive lá não tenho como, tipo assim, uma queixa da empresa, não. Okay. Posso dizer que porque eles me deram uma oportunidade que poucas empresas aqui no mercado dão, que é receber alguém sem nenhuma experiência, estar lá, trabalhar do zero e lapidar aquele diamante bruto. Isso é coisa que raramente encontra-se no mercado. Olha aí, empresas, tá aqui um testemunho vivo, né? É bom dar oportunidades para quem está a começar, lapidar um talento, pois poderá também um dia ser grato num podcast como esse, né? Atenção. Vamos lá, conta lá. Sim, eles me deram uma oportunidade que raramente tivesse, que era... Eu fui lá sem nenhuma experiência, tudo zero, nem sabia como responder e-mail, interação com o cliente, nem sabia o que era um e-mail corporativo. Fui meio que cru, porque eu só estava preparado, era só mesmo coisas acadêmicas, era só disciplina, estudar isso, estudar aquilo, não estava preparado. Era só estudar muita programação, estudar redes e postular. Depois eu vi
que era uma coisa diferente. E eles me mostraram uma coisa diferente. Até um abraço para os meus ex-colegas de lá da empresa, o Denis, um grande tropa, Miguel, aí Anderson, Lídia, tamo junto. Vem comigo, Arquel. Vamos agora para um campo mais pessoal dessa tua vida aqui, nessa tua correria profissional. Assim, há certas decisões que a gente toma na life que talvez não sejam de agrado dos nossos progenitores ou, sei lá, não é aquilo que a gente deveria estar a fazer. Enquanto desenvolvedor web, enquanto você estava a estagiar por 6 meses nessa empresa, houve um momento algum em que a sua família se mostrou um bocadinho cética sobre o caminho que você estava a tomar? Não, até nunca se tornou, nunca teve assim um impasse com a minha família. Só tinha um tempo que às vezes a minha mãe falava, mas você vai lá todos os dias, não dá nada. Eu falava não. Depois chegou um tempo que era meio que remoto, numa semana podia ir 2, 3 vezes. E a internet, a princípio, era toda minha, eu quem custeava toda a internet para fazer o trabalho remoto, tudo. Depois é que chegou uma época que custearam a internet e tudo, mas sempre no estágio. Mas ainda mais que a minha família falavam, porque eles viam que eu estava sempre empenhado. Estava a preparar de noite minhas tigelas de comida, tudo para levar para o almoço no dia seguinte. Estava de manhã cedo, acordei, tomei um banho, me preparei, fui, veio no final do dia. Eles viam, até agora nenhuma remuneração, nada. Você ficava, falava, não, isso tudo é só calma. Tudo é só calma. É só ter calma que as coisas acontecem. Vão acontecer normalmente, com fluidez. Na minha opinião, eu acho super importante termos o apoio da família e eles perceberem o que é que nós estamos a fazer, onde nós estamos a nos colocar. E também imagino que pode não ter sido o seu caso, mas talvez quem esteja a nos assistir ou alguém já passou pela situação de a família ter uma outra perspectiva do ponto de vista de formação e de carreira profissional e talvez não ficar um bocadinho contente no começo, até começar a ver o dinheiro do caminho que aquela outra pessoa está ali a seguir. Entendemos que você ficou 6 meses só estagiando naquela empresa, ficou 2 anos no total, mais de 2 anos, né? 2 anos e tal, lá na empresa. Vamos lá, focando nesse ponto aqui, assim, no tema principal da nossa conversa. Transição de carreira. Como é que foi essa transição de carreira? E também vamos falar também, né? Gostaríamos que falasse também um bocadinho sobre... Aliás, eu vou perguntar, fica tranquilo. Mas como é que foi essa transição de carreira de UI, de desenvolvedor web e ter essa paixão por UI design, UX UI design? E quando é que isso realmente começou? Vamos lá, como é que foi? Sim, a minha transição de carreira, no princípio, posso dizer que não foi muito difícil, porque eu sempre trabalhei com aplicativos ou websites e tudo mais. Eu já conhecia UI Design, porque eu já conhecia o aplicativo da Adobe. Okay. Já sabia o que a Adobe fazia e sabia 15 ou 10% de Adobe XD. Sim. Mas eu não sabia, não tinha a prática Adobe XD, porque não era UI Design. Mas eu não conhecia o Figma, não sabia o quão grande era o Figma. Pois eu já conhecia o Vault, já conhecia algumas coisas desde 2019. Muito tempo. Já tínhamos aí um desafio, era o Front-End Challenge. Era um desafio que nós clonávamos interface com CSS HTML em 2019. Já conhecia o Vault. Posto aí, e eu até ouvi o curso do Vault por intermédio de uma amiga, Prosperidade. Eu vi que ela partilhou, ela disse que estava na turma. Um rala aí para Prosperidade, mano. Muito prazer, valeu pela garra. Eu vi a turma, era a primeira turma grátis do Vault, que era a turma de UX e UI. Eu vi, e eu sempre já me interessei por UI, UX, já vi, porque eu já conhecia Adobe XD, mas não sabia que era com Figma. Posto aí, fui para a turma do Vault e fiz a primeira aula com o Vault, e depois daí, me lembro, até ainda tem no Figma o meu primeiro projeto, fizemos um app infantil, que era a web, depois o Vault mandou uma tarefa que era para fazer o app, fiz, tive umas ideias aí, me lembro. E depois daquilo, quando eu fiz a tarefa, fiquei a fazer o aplicativo infantil, eu vi. E era algo tipo, que eu já fazia, e eu fui fazendo com fluidez, e fui ganhando gosto. Depois daí, fui vendo, fui no Drabble, no Behance, fui vendo mais interface e fui clonando. Eu só praticava no tempo livre de noite, fui fazendo práticas, clonando interfaces, fui fazendo práticas sempre. Depois chegou um tempo, quanto mais prática tu fazes, depois vê que você faz as coisas com fluidez, sem muito sacrifício. Então depois fui vendo que eu já estava tendo boas aptidões que é para UI Design. Pode dizer que a transição foi uma coisa muito rápida, né?
foi de 2 meses, nem chegou 2 meses. Você, hoje em dia você trabalha num banco e, galera, só para que conste, eu não pedi para que ele falasse sobre as minhas aulas com ele. Eu não pedi. Você hoje em dia trabalha num banco. Antes de falar exatamente sobre o banco, onde você está a atuar, como é que foi o processo, como é que foi a entrada, aquela coisa toda, quanto tempo você está a estudar UI Design? Ou seja, quanto tempo você está a estudar UI Design ou está na área de UI Design e quanto tempo levou para conseguir essa chance no banco? Olha lá, resposta rápida, não vamos falar sobre essas coisas mais a fundo. 6 meses eu comecei a estudar UI, estudei, fiz meus desafios todos, clonava as interfaces, publicava no LinkedIn e tal. Depois, em menos de 4 meses, sim, tive a chance de entrar no banco. Isso num total 6 meses. Quanto tempo? 5, 4, 6? Menos de 6. Menos de 6 meses Sim, você 4 meses. conseguiu uma chance de entrar no banco. Sim. E só para colocar mais um bocadinho de gasolina no fogo, as aulas que você teve comigo, vamos falar. Que gostoso. As aulas que você teve comigo foi o primeiro curso que você teve de UI Design, você teve outros, antes de mim, né? Claro. De Figma, sim, foi o primeiro, mas já tinha de Adobe XD. Não, de UI Design e UX, assim, de um ponto de vista geral. Primeiro. Então, se você quiser trabalhar num banco, precisa fazer as aulas do outro, mano. Tá aqui. Tá aqui. Então, é assim, fora de brincadeira. Galera, isso às vezes, o que o Arqueu acabou de afirmar acaba sendo um bocadinho, às vezes, contraditório sobre como é que está a situação real do mercado. Por exemplo, há pessoas a estudarem por muito, mas muito tempo e não conseguem ter vagas. Imagina agora num banco. Não conseguem ter essas oportunidades, essas vagas todas aqui. Sei que é uma cena de vários fatores que influenciam. Tá a ver? É vários fatores que influenciam para alguém conseguir uma oportunidade. Mas em 4 meses de estudo, ele conseguiu ter essa vaga. Não sei como, mas vamos saber já daqui a pouco. Conseguiu ter essa oportunidade, essa vaga aqui, como UI Designer, num dos maiores e melhores bancos de Angola. Eu gostaria que você falasse um bocadinho sobre como é que foi, como é que você encontrou a vaga, como é que eles te encontraram, eles disponibilizaram e como é que foi o processo seletivo geral. O processo seletivo começou. Antes do processo seletivo começar, eu tinha um objetivo, que eu clonava, todas as semanas clonava uma interface. Sim. Tem as semanas que eu clonava 2 a 1 e publicava sempre no LinkedIn. Eu comecei com uma calculadora, depois da calculadora fiz um app de um calendário e sempre assim fui publicando no LinkedIn. Já clonei apps também bancários e tal, postando no LinkedIn. E nesses posts o meu alcance foi aumentando. As minhas conexões, o alcance das publicações e tudo. Num certo dia eu vejo uma mensagem de uma das recrutadoras e manda-me uma mensagem: tu estás interessado nessa vaga, envia o teu CV para o e-mail X. Calma aí. Só para contextualizar aqui o pessoal. Quer dizer que você estudou UI por 4 meses. Vamos lá colocar aqui umas coisas alinhadas, né? UI por 4 meses. E usou bastante a ferramenta do LinkedIn para espalhar os projetos que você estava ali a fazer. E começou a ganhar vários alcances, né? Teve um monte de alcances. E uma recrutadora do banco entrou em contato contigo por mensagem. É isso que você está a falar? Sim. É isso que você está a falar? Ela pediu o teu CV? Não, falou-me, há uma vaga em aberto, tu estás interessado nesse desafio, envia o teu CV para o e-mail X. Havia outros, você sabia, havia outros candidatos a concorrer pela mesma vaga? Havia. Você soube? Sim, havia. Quantos mais ou menos? Você tem uma ideia? No seu seletivo, nós éramos 16. Não cheguei de perguntar se os 16 eram para a mesma vaga. Ok. Porque posto lá, uns sentem receio, não estavam a falar, estavam tímidos. Se estavam tímidos. Uns pensam, não, se vou falar, vai roubar minha vaga. Então, nem perguntar. Eu quando cheguei lá pela primeira vez, eu vi, pensei que fosse o único. Uhum. Até quando cheguei lá, fiquei desmoralizado. Era muita gente na sala. Perguntei, para que área? Não, disse, não. Sugestão, para que área? Informática? Eu sei que área, viu? Falei, quando a recrutadora te mandou pediu o teu CV, você mandou o teu CV, sim. Aí agendaram um encontro presencial, sim. Que foi lá na sede do banco, lá nas instalações do banco. Sim. Lá pode continuar. Eu peguei, até pensei que fosse uma burla. Eu peguei e falei... Sim. Ela citou o nome do banco logo do começo? Só pra... Sim, falou. Citou? Falou mesmo, falou. Sim. Falou, a empresa X está com uma vaga aberta nisso, está disponível a abraçar esse desafio, envia o teu e-mail, eu envio o teu CV para o e-mail X.
Eu peguei, a princípio fiquei assim com receio, fiquei. Estaríamos mesmo, né? Eu nesse dia estava a trabalhar, estava a finalizar o website, estava com uma dor de cabeça e tal, aí a finalizar o website, eu fiquei logo que eu vi. Será que mando? Pensei que fosse uma burla, peguei, enviei o CV. No mesmo dia, no final do dia, eu assim a trabalhar, vejo o telefone a chamar. Logo que eu atendo, vejo que era mesmo de lá, que é onde eu mandei o CV, até fiquei. Sim. Fez algumas perguntas pessoais, me fez alguma pergunta, ela até tipo ficou um pouquinho... Receosa? Não ficou muito desanimada, porque no meu CV tá o projeto que eu geria, era um projeto grande, então ela me perguntou, tu geres esse projeto? Eu falei, sim. Esse projeto de Angola e Moçambique, eu falei, sim, sou eu quem gera esse projeto. Eu falei, sério? Eu falei, sim. Isso foi o base. Sim. Isso antes como desenvolvedor, não, né? Eu era desenvolvedor, também era estudo de projeto, fazia... Lá na empresa era desenvolvedor e estudo de projeto. E no meu CV estava lá que eu geria o projeto X de Angola e Moçambique, é uma das minhas empresas daqui da Angola, tem uma plataforma, então é que fazia a gestão de tudo. E estava lá no CV, ela me fez perguntas sobre aquilo. Eu falei, sim, sou eu. Disse, está bem. Ela depois me perguntou se eu tenho disponibilidade aqui para aparecer lá E depois de uns 3 ou 4 dias, eu disse, sim, tenho. Quanto tempo durou o processo seletivo? Depois de entrar em contato comigo, depois de 7 dias ou 8, eu fui para lá. Dos 7 dias 8, depois de entrar em contato contigo? Sim, fui para lá, fiz o teste psicotécnico, dinâmica de grupo e tal. Falando em testes, houve quantas fases desse processo? Tipo, levou 1 mês, 2 meses, 1 semanas? Como é que foi? 1 mês e meio. 1 mês e meio de processo seletivo. Quantas fases tinham? Ele tem a fase do teste, primeira entrevista, segunda, terceira. São 4 fases. 4 fases em 1 mês. 1 mês e meio. Muito bom, muito bom. Conta mais um bocadinho, como é que é o teste lá no banco? Como é que as pessoas selecionam os candidatos fora o CV, né? Você também precisa impressionar lá com as palavras e tal, a abordagem, o posicionamento. Como é que é esse flow? Como é que as coisas se fazem? O teste é um teste psicotécnico, não tem nada demais do teste psicotécnico. Aquilo é algo que qualquer pessoa que estudar e se capacitar consegue fazer o teste numa boa. Tanto mais que eu me lembro um dia antes de fazer o teste, eu passei todo dia a me preparar, estava baseado nos testes do Enem do Brasil, fui vendo várias videoaulas de teste psicotécnico. Tanto mais que quando eu cheguei lá no dia do teste não vi tanta dificuldade, porque já eram coisas que eu estava a fazer, eu estava um dia antes que estava a estudar teste psicotécnico. Depois tem a dinâmica de grupo, que vejam, falar para ver se é a pessoa ideal, se o seu perfil enquadra com o perfil de lá da empresa e tal. Foi tudo tranquilo. Todo mundo fez, éramos 16 nesse dia. Todo mundo fez o teste, fez a dinâmica de grupo, falou, conversou com os recrutadores e tal. Depois fomos para casa, eles falaram que iam entrar em contato conosco. E entraram mesmo? Entrar. Não, porque... Eles lá explicaram a fase, como é que são as fases. Eles falaram depois do teste, tem a primeira fase, a primeira entrevista, depois tem a segunda entrevista, depois tem a terceira entrevista, depois tem a última. Quem chega na última só já para falar sobre contrato. Remuneração, mano. Quem está na última fase só já para falar sobre o contrato e sobre o que tu vais fazer, se tu estás mesmo capacitado para abraçar aquele desafio ou não. A remuneração se discute lá? Aí eles te dão uma proposta orçamental, você discute ou como é que é? É discutível. Tudo é discutível. Imagina você discutir a proposta e falar, vai embora, você já não serve. Você discutiu a tua proposta orçamental? Meu que sim. Porque... Para mais ou para menos? Não. Tá bom. Tranquilaço. Agora, 4 fases em 1 mês. Digamos assim, por exemplo, você teve algum teste específico para a área em que você ia atuar? Teste sim na... Para UI Design, você teve um teste assim? Então, foram feitas perguntas relativas a UX Design. A pergunta mais curiosa, quem te entrevistou foi alguém da área? Sim, alguém que conhece muito a área. Conhece ou é da área? Eu posso dizer que é da área porque ele trabalha com produtos digitais já há um bom tempo, é Product Owner, então... Tá bom, vamos deixar passar, vamos lá. Continua. Ele é Product Owner, conhece muito bem da área e tá aí, fez-me perguntas específicas e depois me fez uma questão se eu tinha um portfólio. Questão curiosa. Antes de responder sobre essa questão do portfólio, que é uma dúvida muito genérica, eu queria que vocês entendessem uma coisa, pessoal. 4 meses em estudo de UX e UI Design, usou a ferramenta do LinkedIn
para conseguir ter alcance e conseguir atrair o recrutador do banco, a recrutadora do banco, passou por um processo seletivo de 1 mês com 4 fases e entrou lá no banco. Portfólio, o Arqueu vai responder daqui a nada, mas portfólio é complicado, mano. Complicado. Provavelmente eu e você estamos aí na luta a tentar achar uma vaga, criando vários portfólios, mas será que ele entrou com portfólio? Mas antes disso, a outra questão que eu fiz há bocadinho é o teste que você teve da área voltada para UI, é mesmo só teoria? Não houve prática, não houve, por exemplo, um whiteboard para você resolver um problema, como UX design, aquela toda coisa, não? Não. Foi mesmo teoria, foram feitas perguntas. É tipo, o que é UI design? Isso. Não, foi feita perguntas se que processo eu posso aplicar para achar um problema, o que eu faria se encontrasse esse problema, são voltadas para UX. E saiu bem, foi flop, sim. Foi fixe. Foi. Agora fala aí sobre portfólio. Você tem portfólio, Arqueu? Até o momento não tenho um portfólio, mas uma das vantagens que eu tive é que depois de eu fazer o curso e clonava... Atenção, curso do Walt. Atenção. Depois de eu fazer o curso, clonava, via mais videoaulas de animações avançadas e tal, de Figma. Eu depois passei a prestar serviços de UI para uma empresa. Não sei se posso citar aqui a empresa. Não. Eles não estão patrocinando o vídeo. Passei a prestar serviço para essa empresa. Eu já tinha feito 3 UI de websites daquela empresa. E eu incluí também. O que eu fiz? Eu peguei... Mandei por e-mail para os recrutadores todos os links de projetos que eu já tinha feito. E eles viram, avaliaram os links e tal. Eles falaram que estavam mesmo à procura de pessoas que mexem bem com Figma e tal. E foram de acordo com os projetos que eu tinha enviado. Gostaram. Foi isso, sem portfólio. Só mandei todos os links que eu já tinha, dos projetos que eu já tinha feito. Primeiro que o Arqueu tem talento, tem habilidades incríveis em UX UI design. Eu, pelo menos, como professor dele, né, na altura, e até agora isso eu não duvido. Mas, pelo que ele acaba de nos contar aqui, muitas empresas têm jeitos diferentes de lidar com processos seletivos. Por exemplo, a questão se devemos ou não ter portfólio acaba trazendo aqui uma dúvidas genéricas e gerais com as respostas do Arqueu, porque ele só precisou apresentar alguns links de projetos do Figma, aquelas apresentações, para mostrar o seu trabalho. Isso funciona. Eu também, nas minhas primeiras oportunidades, também foi assim. Sem portfólio, mostra aí um projeto e acabava tendo a vaga. Mas, como vocês notaram, não é só. Houve literalmente vários processos que você passou para ser validado para aquela vaga. Já entendemos que você conseguiu... Já entendemos todo esse teu processo aqui. Eu espero que vocês tenham entendido esse processo aqui. Mas fala aí, como é que é o ambiente no banco? Eu, quando imagino alguém a trabalhar num banco, me passa sempre aquela ideia na cabeça, todo mundo de terno e tal. Eu vou perguntar isso para você, se tiveste dificuldade em se adaptar a essa cultura mais formal, imagino que lá seja mais formal. Eu, quando imagino em trabalhar assim, eu gosto muito de trabalhar enfim, né? Esquece esse papo. Vamos lá. Como é que é o ambiente lá no banco? Como é que é o ambiente? O ambiente lá corporativo é super tranquilo, super flexível, muito acolhedor, todo mundo que chega novo é bem recebido. Mas eu tive sim uma dificuldade em me adaptar. Primeiro é que o meu trabalho remoto, eu fiz mais de 1 ano a trabalhar. O meu antigo trabalho era remoto, fiz mais de 1 ano a trabalhar em casa, era tudo remoto. Depois do Covid voltamos para o escritório, mas depois chegou um tempo que o boss falou, não, vamos voltar de novo para casa, sempre remoto, custeava a internet e tudo. Posto aí, mas quando eu vou para lá, aquilo é 100% presencial, de segunda a sexta. Então eu sempre tive, a princípio, uma dificuldade. Não, parou, né? Pode falar aqui. Sim, eu sempre tive uma dificuldade no princípio, que era aquela questão, primeira coisa de segunda a sexta estar acordar, ir para o escritório, voltar, porque meu antigo trabalho era a minha casa, o meu quarto era o meu escritório, eu acordava, eu estava a trabalhar, eu tinha aquela felicidade de trabalhar até as 2, 3 horas da manhã, dormia, acordava às 10 ou 9 horas, eu voltava de novo a trabalhar. Então a primeira coisa foi o que foi difícil para mim no princípio foi o horário. Estabelecer sempre o horário de acordar cedo, me preparar e então tinha que mudar a minha rotina, porque o trabalho antigo eu tinha uma outra rotina, um outro estilo de vida. Certo. Já foi a única dificuldade que eu tive, de resto foi tudo tranquilo. Mas aí, roupas.
Gastaste muito nas roupas? Sim, a princípio sim, tive que investir. Quantos fatos você comprou? Só por curiosidade. No princípio, No princípio, sim. tive que comprar, no princípio, 4 fatos. 4 fatos, Sim. uau. Com sapatos e tudo. Sim, sapato. pá. Ah, viu? É quem só compra fato quando vai casar. Sim, Quando vai casar, vai numa apresentação, você comprou 4 fatos. sim, é bem assim. Mas ali, assim, de um ponto de vista bem pessoal, para você, no caso, você prefere estar nesse ambiente mais presencial ou mais home office? Para o tipo de trabalho que nós temos lá, tem que Não, tá bom. Você é assim. Eu? É, Eu prefiro aquele híbrido que é meio-meio. Meio-meio. Presencial e sem remoto. ok. E deixa eu ver, como é que é enfrentar o trânsito na cidade de Luanda? Não há- Ou vocês têm um transporte particular que pega vocês e tal? Sim, até no meu caso eu não vejo trânsito. Não é trânsito. Não vejo trânsito. É perto. Sim. Um espaço já está no, tá no salão. A rota que faço não, é próximo. Não tenho. Essa questão de trânsito não foi um desafio para mim. E como é que é? Eu queria ver aqui, e talvez seja a pergunta das pessoas assim de maneira geral, o dia a dia de um UI designer no Dia a dia. banco. Como é que é o dia a dia de um UI designer no banco? Como é que é trabalhar lá no banco Trabalhar como lá, UI designer? o meu dia a dia tem sido rever algumas coisas que já existem, algumas interfaces, implementar coisas novas, estar a pensar, apresentar propostas. É desafiador sempre. Falando nisso, em rever as coisas que já existem, eu imagino que você, quando chegou para lá, haviam produtos do banco que precisavam ser melhorados e acabaram, por isso que te contrataram, imagino eu, para melhorar também a qualidade de lá. Você está a tocar em alguns projetos ou produtos lá do banco? Está a melhorar alguma coisa? Sim, estamos com objetivos de fazer atualizações de alguns produtos. Esse é Ok. o objetivo, sim. Assim, quais são as tuas principais responsabilidades como UI designer lá no banco? Que é mesmo desenho de interfaces. Design de interface. Sim. Você... pode falar. Uma das principais atividades lá é desenhar interfaces. Isso é bom. E como é que está a sair? Temos alguma coisa que vai vir já à tona daqui a Sim, nada? tem muitos projetos bons aí ver. Tá vendo? Sim, muita coisa que vão ser inovação para o nosso país. Eu presumo que pelo fato de você estar a trabalhar nesse banco específico, você já não usa mais outros bancos para fazer cenas, né? É o teu banco preferido. Sim, todas as minhas transações são feitas lá. Amor à camisola. Sim. Não, tem que ser. Sim. Muitas boas coisas vão vir aí, coisas vão ser inovadoras para o nosso país, coisas mesmo muito boas. Eu já ouvi um pouco, às vezes, que as lideranças de equipas de tecnologia de produtos são muito burocráticas. Você viu isso? Como é que são as equipas de gestão ou de liderança lá no banco? Minha equipa de gestão de liderança até é flexível. Flexível? Interagimos normalmente lá, A passagem de informações é leve? é super tranquilo. Tu podes passar uma informação para o teu superior hierárquico. Normalmente não tens que passar por ninguém para passar Isso é informação. bom, isso é bom. Aquilo é mesmo, é tudo aberto. Então, quando a gente pensa em trabalho no banco, imagina, é um nível alto, você sabe, é um nível alto. Isso acaba sendo um grande base para o teu currículo, para a tua carreira. Sim. E todas as coisas que você já ouviu sobre como é trabalhar no banco, não numa área específica, mas sobre como é trabalhar no banco, formalidade, rigorosidade, burocracia, é tudo isso ou não é exatamente assim conforme nós imaginamos? Nós que pelo menos que no banco só vamos para poder fazer depósito. Se é mesmo aquilo, tem que ser rigoroso, tem que ser sempre alinhado, tem que estar sempre a cumprir com as Correto. regras de lá, não pode estar desalinhado, tudo é mesmo aquilo que já se ouve. Porque uma pessoa que está lá tem que estar sempre alinhado, sempre cumprindo as regras e tudo de lá. Mas tirando isso, basta cumprir esses pressupostos todos, o fluxo de trabalho é super tranquilo, é Super divertido. tranquilo, sim. Vocês ganham muito lá no trabalho? Se nós conversamos, temos uma boa amizade, nós lá temos, é super tranquilo, é muito acolhedor lá, nós conversamos, tem que rimos. ver, produção, tem que ver, porque vai que, já por ser banco, estão todos assim, caras trancadas, Não, todos formais, todos engravatados. Isso não acontece, é tudo tranquilo. Onde é que vocês almoçam? Hum? Onde é que vocês almoçam? Não é que lá... Continuas a levar as tigelinhas pro banco? Sim, continua. Oh. Continua, já é uma questão de hábito. Já é uma questão de hábito. Sim. Parece bom, parece bom. Muda de casa sempre saudável. É melhor. Ele que falou.
Ele que falou. Assim, você continua, por exemplo, eu estou muito curioso para saber mais sobre isso, assim, tem uma equipa, tem mais UI designers lá no teu departamento, lá onde você está a trabalhar, ou pelo Sim. menos na sede, no lugar onde você está a trabalhar, tem mais A UI princípio designers? sou o único, mas trabalho com uma equipa que trabalha diretamente com produtos Com tecnológicos. produtos, tá? Isso. Tem isso. product owner, tem programadores, tem muita gente lá. E... Tem o UX Writer, que só trabalha... UX Writer, Sim, isso, tem. isso. Você tem essa autonomia, eles te dão essa autonomia para você ter que fazer o teu trabalho, explorar a tua criatividade, Sim, fazer sim. a coisa acontecer. Sim. Tem? Já faço o meu trabalho, apresento duas propostas, discutimos com a equipa de TI e fala, não, aqui tem coisas, muitas das coisas nos passam pela cabeça. Sim. E são coisas que, como aquilo são coisas do dia a dia que vai se usando no dia a dia, muitas vezes nos passa, ele vai me dando uma questão, não, já aconteceu isso comigo, que eu a usar, aconteceu isso, por que não fizemos isso? Não, é uma das coisas que são coisas boas, você vê, não, posso fazer de um outro jeito, então nós fizemos uma atualização e tal, é uma coisa muito bonita de se fazer lá. Show. A equipa de lá, tudo super. Então não tem reclamações. Não. É fixe. Sim, Eles trabalham lá. O que, por exemplo, te faria sair do banco para trabalhar numa outra empresa? uma outra empresa. Pergunta tentadora. Isso aí. Não sei. Não sabe não, né? Não, de momento não sei. Isso é bom. Porque onde estou, tá super tranquilo até agora. Aí, você consegue imaginar um crescimento assim exponencial do nosso mercado UX UI designer estando numa corporação tão gigante como um banco? Você está ali de perto a entender um bocadinho como é que funciona esse processo todo, mas existe alguma intenção dos bancos, assim, onde pelo menos você trabalha, em ter uma colaboração direta com o mercado, assim? Você acha que o vosso trabalho acaba impactando também o mercado dos profissionais de UX UI designer? E se sim, de que jeito, como é que você encara isso? Sim, posso dizer que os trabalhos influenciam porque todo produto digital que é feito atualmente, ele é feito voltado no usuário, ele é feito pensando no usuário, pensando na usabilidade do usuário. Então posso dizer que o mercado em Angola está a ser muito crescente, está a ter um grande exponencial, muito crescimento, porque atualmente todo mundo quer ter um aplicativo, todo mundo quer estar com um aplicativo no mercado. Depois da pandemia do Covid, viu-se exemplos passados que empresas que fizeram o triplo da sua faturação com o Covid, com aplicativos de entrega, aplicativos de táxi, de e-commerce, vendas e tal. Então posso dizer que com isso o crescimento do mercado de UI e UX aumentou, porque todo mundo hoje procura um UI para fazer um aplicativo de entrega, um aplicativo de táxi, um e-commerce, procurar o melhor, ver todas as jornadas daquilo, analisar como é que é o fluxo de trabalho, como é que é o mapeamento, tudo. Então posso dizer que o mercado está em exponencial crescimento, sim. Ok. E é bom termos esse impacto no banco. Claro, nós também vemos muito em Angola os bancos a se desenvolverem muito do ponto de vista da tecnologia. E é um grande prazer ter alguém aqui de perto que está a acompanhar esse processo todo, essa evolução, a trazer produtos financeiros, né, produtos de bancos cada vez mais sofisticados e melhores para o nosso mercado. E Arqueu, já estamos na reta final aqui da nossa conversa e, como eu já disse no começo, estar no banco é uma expressão clara do quanto você cresceu como profissional, essa confiança que eles te deram. É bom saber que tem uma cultura fantástica, trabalham super bem, é super tranquilo trabalhar lá no banco. Claro, tem que cumprir aquelas regras todas que é muito normal, pontualidade, responsabilidade, aquela toda coisa. Mas assim, a quem está a nos olhar e a quem está a tentar por muito tempo conseguir oportunidades no mercado de trabalho, não no banco especificamente, mas no mercado assim de maneira geral, assim, olhando diretamente para essas pessoas aqui, para esses nossos amigos, o que é que você falaria para essas pessoas ali? Tipo, a primeira coisa que tem que se fazer é só que eu falo sempre, estar capacitado. Tem muita gente que está à procura, quer uma oportunidade de trabalho, mas está capacitado. Eu já vi pessoas que pedem uma oportunidade quando lhes é passada a bola para jogar, está em campo, então não estão capacitados aqui para jogar. A primeira coisa é só se capacitar. Capacitação. Só capacitação, está sempre a estudar, sempre a fazer, sempre a praticar. Depois é montar um objetivo na sua vida. Eu, como técnico de marketing, já estudei marketing. Mais ou menos, tem algo que nós falamos de alcance, saber o que eu vou fazer, qual é o alcance desse post. Vou fazer isso, aonde vai alcançar. É só saber o objetivo.
vou estudar, vou fazer um portfólio, vou publicitar, vou fazer isso, ou vou estar a fazer aquilo. Eu só traz sempre algo inovador. Porque estudar, todo mundo também está a estudar, mas tem que dar algo mais do que aquela pessoa não dá. Tem que estar aí, dar algo que o outro não dá, que é para ganhar sempre a concorrência. Porque o mercado não para. Cada dia que passa tem sempre novos nascendo na área, tem sempre pessoas estudando, tem sempre novas pessoas que estão a vir com mais força, mais garra. Então, é só se capacitar e ter um propósito, um objetivo. E qual foi o teu diferencial? Como é que você acha ser o teu diferencial aqui no mercado? Claro, nós temos um mercado cheio de milhões de pessoas no mesmo mercado e que às vezes para conseguirmos certas oportunidades precisamos ser diferenciados para que as empresas notem que nós temos um jeito de fazer aquele trabalho e acabamos nos destacando mais. Como é que você acha que foi o teu diferencial e o que pesou acima de tudo para você conseguir uma chance de estar a trabalhar num banco? O meu diferencial primeiro, como eu disse, é que eu fiz um propósito para mim. Eu tinha um objetivo que eu clonava 1 ou 2 interfaces por semana. Depois de clonar e publicava. Depois de publicar, o que eu fazia também? Eu buscava ter aquelas conexões importantes, ver e fazer mais conexões com o LinkedIn. Que é para o meu alcance ser maior ainda. Ser maior, sim. Então, depois daquilo, depois de ter as conexões importantes ou necessárias, eu fui fazendo publicações, que é para alcançar nas pessoas certas. Porque lá no LinkedIn tu já consegues ver o alcance, quais as empresas que o post chegou, quais pessoas desse cargo que viram e tal. Então tu podes começar a controlar o teu alcance, se está a chegar até que tipo de pessoas. Posso dizer que esse foi o meu diferencial, que era estar a praticar clonando 1 ou 2 interfaces por semana e publicar no LinkedIn e estar a publicar com o alcance certo. Arqueu, e já para terminar aqui a nossa conversa assim, eu queria que você me fale um bocadinho, que conselho você daria para quem está aqui a nos assistir, né? Para quem está a nos assistir, para quem está a começar na área do UX Design, baseado na tua experiência. Deixa aí um apelo para a galera, vai lá. Olhando na câmera, por favor. A primeira coisa é... A produção tem uma questão. Vai lá, a produção tem uma questão, desculpem, tem uma questão aí da produção, bora lá. Mr. Arqueu, quais são os processos de criação de uma UI no banco? No banco? No banco tem processos? Como é que é? Para quem não entendeu, a questão foi quais são os processos para criar interface lá no banco? Perguntou a produção. Vai lá, como é que é? Processo de criação, a princípio, não temos um processo, mas normalmente os processos que se usa lá são processos voltados no usuário, porque todo processo é baseado sempre no usuário. É um processo de UX que é muito usado, que é voltado para o usuário, porque quem usa os aplicativos todos é o usuário, então faz-se os aplicativos pensando sempre no usuário, na usabilidade do usuário. Vocês quando vão fazer uma interface, só acrescentaram na questão, vocês fazem um tipo de brainstorm, fazem um tipo de sessão de reuniões diárias para tentar entender a questão, o problema, vocês fazem isso todo? Isso faz parte do vosso processo de maneira geral? Sim, a princípio não é necessário, porque são coisas que já existem, já é o habitual. Todo mundo já sabe para que serve um aplicativo bancário, não vem com muitas inovações, então só faz essas coisas pensando só na usabilidade, de que é para reduzir os custos ou reduzir a dor ou o sofrimento do usuário na usabilidade do aplicativo, só isso. Beleza. Tá bom? Respondeu? Tá. Respondido. E já, desculpem, por que você até agora não tem um portfólio? Por que está a demorar tanto para sair um portfólio? Eu até agora não consegui fazer ou terminar o meu portfólio. Dá muito trabalho, dá muita preguiça. Mas aí, no teu caso, o que se faz? Também, não posso dizer que também é falta de tempo, investir mais na criação do portfólio, porque além do trabalho, vem o estudo, vem fazer outros projetos, fazer aquilo, então é uma só questão de tempo para pegar e finalizar. Já comecei a criar o portfólio até com auxílio de um site que é muito famoso, o Behance, já fiz, comecei mais para finalizar, mesmo só investir mais tempo nisso. Só. Eu estou a aparecer bem, né? Só isso mais tempo. Deixa aí um último conselho antes que isso se desliga, vai lá. Um conselho que eu dou é só, para quem está a estudar informática, é só se especializar numa área, estar em comunidade, estar sempre em conexão com as pessoas e se capacitar, só isso. Galera, tá aí o conselho do mestre Arqueu. Obrigado por terem permanecido até aqui. Nos vemos no próximo One on One Podcast. E se vocês tiverem algum nome, né, aqui em Luanda, em Angola, Luanda, para estar aqui conosco no podcast para falar sobre tecnologia, produtos digitais e inovação, mande aqui nos comentários. A gente se vê. Tamo junto, pessoal! Tchau!